Seguindo as nossas exposições da Escritura no Evangelho de João, eu convido a todos que abram as suas Bíblias em João, capítulo 3, e acompanhem a leitura do versículo 1 até o versículo 21. A nossa meditação hoje é para ver o que é necessário para a salvação. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O relato que antecede este encontro é que, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E depois do sinal realizado em Caná, e do sinal anunciado no templo em Jerusalém, e de outros sinais que maravilharam a muitos, é que Nicodemos vai se encontrar com Jesus. E Jesus leva o rumo da conversa para a salvação do homem. E nesse sentido, nós vemos no texto o que é necessário para a salvação. Em primeiro lugar, para haver salvação, é necessário comprometimento. Para haver na salvação, é necessário comprometimento. Nicodemos, um dos principais dos judeus, também foi atraído a Jesus por causa dos sinais. O texto começa dizendo assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, e este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
É isso que moveu multidões a Jesus e agora Nicodemos. Entretanto, apesar de reconhecer Jesus como mestre, enviado e acompanhado por Deus, Nicodemos foi a ele na calada da noite, para não ser visto com ele, para não se comprometer publicamente com Cristo, para que não fosse mal visto pelos outros judeus e outras autoridades dos judeus. No decorrer do diálogo, as duas falas de Nicodemos, após Jesus começar a falar sobre a salvação, são apenas para questionar, usando até um toque de ironia uma das duas vezes. Ele diz assim: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Quer dizer, quando ele faz a sua primeira intervenção neste diálogo, ele já usa ironia. E depois, quando Jesus explica, ele ainda continua: como pode suceder isso? O Senhor Jesus mostra que precisava de que alguém lhe desse... não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia qual era a natureza humana. E sabia que Nicodemos estava entendendo o seu ensino. Porque Jesus, diante da pergunta de Nicodemos, como pode suceder isso? Que lemos no verso 9. Jesus responde: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Jesus estava mostrando a ele que sabia que ele estava entendendo. Ele era um mestre. As coisas não eram estranhas para ele. Ele estava entendendo as coisas ali. E mais, se as duas falas de Nicodemos mostram que, na verdade, ele só estava ali para questionar, para rebater, para pôr em dúvida o ensino de Jesus, o silêncio após a conclusão do ensino mostra de maneira ainda mais evidente que Nicodemos não queria ser discípulo de Jesus. Ao final, você não vê Nicodemos se prostrando aos pés de Cristo e falando: agora eu entendo. Nada disso. Nada há relatado. O que a gente entende aqui, que não é o bastante saber das coisas que Cristo fez e faz. Saber dos seus sinais. Nicodemos sabia. Não é o bastante ser membro da igreja. Nicodemos era dos judeus, que era o povo de Deus daquele tempo. E mais, era ainda um dos principais. Não basta ser sábio, compreender os ensinos de Cristo. Nicodemos era importante na sinagoga. O próprio Jesus dizia que ele era mestre em Israel. O contraste à atitude de Nicodemos nos mostra que para ser salvo é preciso compromisso com o Salvador. Para ser salvo é preciso comprometimento. Além disso, pelo ensino de Cristo, vemos que para haver salvação é necessário regeneração. Para haver salvação é necessário regeneração. Logo no início do diálogo, Jesus, depois daqueles rapapés de Nicodemos, já leva a direção do assunto à salvação e declara que é preciso nascer de novo para ser salvo. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A salvação não é, então, apenas mudança de hábitos, comportamentos, melhorias nesses hábitos. Não é apenas transformação moral, embora aconteça a transformação moral. É uma mudança do coração, do centro da vida, da vontade, dos pensamentos, do centro das atenções e das ações da pessoa. Jesus já dizia no outro lugar: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem.
Marcos 7, de 20 a 23. Então é preciso mudar este coração. O novo nascimento é o nascimento de uma nova criatura que possui novos hábitos, novos interesses, mas novos desejos, apetites, novos discernimentos, novos pensamentos, esperanças, temores. Foi isso que escreveu John Riley. Por isso também Jesus ensina: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Veja, Jesus Cristo havia dito que era preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, e mais adiante ele insiste: não te admires com isso, eu tenho que dizer, importa-vos nascer de novo. É uma mudança interior da natureza, daquilo que é carne para aquilo que é espírito. E por isso, essa mudança é obra do Espírito de Deus. Quando Nicodemos questiona: vou nascer de novo sendo já velho? Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja que o poder daquele que criou o mundo é que pode fazer do homem uma nova criação. Paulo escreve assim aos Coríntios: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Veja que é o próprio Deus quem opera isso pelo seu Espírito. Mas, embora não saibamos como isso acontece, podemos ver os seus sinais. Jesus ilustra isso com a parábola do vento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Como percebemos, embora o Espírito haja como quer, sem nós sabermos de onde vem nem para onde vai, nós percebemos a sua presença. Como nós percebemos a presença do vento pela sua voz, isto é, pelo barulho das folhas, pelo assovio em vidraças ou nos nossos próprios ouvidos, assim também vemos os sinais da operação do Espírito pelos corações outrora endurecidos e que ele transformou. Os sinais estavam diante de Nicodemos. Já havia alguns discípulos de Jesus que creram, alguns simplesmente pela pregação de João Batista. Estava ali o vento soprando, o Espírito de Deus transformando corações, e Nicodemos já sabia disso. O ensino de Cristo a Nicodemos está nos mostrando que para ser salvo é preciso regeneração, é preciso um novo nascimento operado pelo próprio Espírito de Deus. Mas o Senhor Jesus prossegue seu ensino, mostrando em terceiro lugar que para haver salvação é necessário justificação. A salvação acontece mediante a fé na obra de Cristo. Jesus relembra um episódio da igreja do Antigo Testamento, quando o povo de Deus ficou impaciente no caminho à terra prometida, levantou-se contra Deus e contra o pão do céu que o Senhor lhe dava. É um relato que encontramos no livro de Números, no capítulo 21. Eu leio do verso 4 até o verso 6. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morderam muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste
e será que todo que mordido a mirar viverá. Do mesmo modo que para livrar o seu povo da morte, Deus mandou que se levantasse uma serpente de bronze no meio do arraial, de modo que aquele que confiasse no que Deus proveu para livrá-los da consequência do seu pecado, assim também o Filho seria levantado, para aquele que vier a crer nele, não pereça, mas tenha vida eterna. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. A oferta de Jesus, que ele fez na cruz dele mesmo, foi o que Deus proveu para a salvação daquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A declaração final do Salvador é que só há salvação para quem nele crê. E quem não crê nele continua debaixo do julgamento que lhe cabe. No versículo 18 nós lemos assim: quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não há injustiça da parte de Deus. Os que creem recebem a justificação consumada por Cristo e aplicada sobre eles pelo Espírito. Os que não creem são julgados e condenados pelas suas próprias obras más. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja, para que alguém seja salvo, deve haver comprometimento com o Salvador. Deve haver regeneração pelo Espírito e deve haver fé na justiça consumada por Cristo. A conclusão do sermão de Jesus para Nicodemos, acho que se fosse feita por qualquer pastor de nossos dias, era capaz de fazer tal pregador ser dispensado pela igreja local. Nicodemos, que chegou enaltecendo a Jesus pelos seus sinais, chamando-o de mestre vindo da parte de Deus, talvez esperasse o mesmo tratamento, porque ele era um mestre em Israel e o próprio Jesus chamou ele assim. Talvez ele esperasse isso, mas quando Jesus o chamou mestre em Israel, foi para censurar que ele entendia, mas não tinha compromisso e fé. Nicodemos foi ter com o mestre escondido pela escuridão da noite. E o Salvador, então, revela a sua condenação. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Jesus estava escancarando diante de Nicodemos: você veio na calada da noite porque você não quer as obras da luz, você não quer viver com Cristo. Veio se esconder. Não foi, meus queridos, naquela ocasião que Nicodemos creu, recebeu a salvação. Mais tarde, Nicodemos teve outra oportunidade de ter um compromisso com Cristo. Quando houve uma tentativa frustrada de prender o Senhor Jesus, Nicodemos tentou defender, não Jesus, mas a justiça diante do Sinédrio, mas ele se calou. O texto no capítulo 7, dos versículos 50 a 52, diz assim: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E aí Nicodemos ficou calado.
Só na crucificação de Nicodemos, após a sua morte, é que ele se mostrou publicamente comprometido com o Salvador. Quase no final do Evangelho de João, no capítulo 19, o versículo 39 mostra assim: E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Estava ali com José de Arimateia para sepultar Jesus. Queridos, o que é necessário para haver salvação? É necessário comprometimento público com Jesus. É necessário regeneração que o Espírito Santo procede na vida daquele que crê. E é necessário a justificação, é necessário crer no que Cristo executou na sua cruz, na sua morte e também na sua ressurreição, para nos dar a vida eterna. Sem estas coisas, não adianta você ser membro da igreja, não adianta você saber muitas coisas, não adianta você até ter uma posição, não adianta você conseguir questionar com zombaria alguns ensinos da Escritura. Você continuará perdido. É hora de vir à luz, vir até Jesus, ver que suas obras são confrontadas por ela, mas ao mesmo tempo ela aponta que há salvação, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi sacrificado em favor do pecador que crê. Creia, não se mantenha escondido nas trevas, ainda que no meio de tantos. Vamos orar? Pai amado, a Tua palavra é dura para aqueles que pecam e não querem deixar o seu pecado, preferem as trevas. Mas a Tua palavra é um alento maravilhoso para aqueles que, movidos pelo Teu Espírito, reconhecem os seus pecados e reconhecem que eles já foram pagos em Cristo na cruz. E assim, andam contigo, manifestam as suas obras em público, confessam os seus pecados e se comprometem com Cristo. Que o Senhor faça as tuas obras no homem hoje. Nós vemos que o Senhor moveu a vida de Nicodemos tempos depois, e nós clamamos que o Teu Espírito aplique a palavra que recebemos hoje, Tua, e que assim, através dela, desperte a fé para que haja salvação. Em nome de Jesus, que homens sejam salvos pela fé, pela justificação de Cristo, pela obra do Espírito, com compromisso de vida, para que vivam plenamente agora e tenham absolutamente para sempre a vida eterna. Amém, Senhor.